Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula são números decimais com negativos, adição e subtração. Bom pessoal, então vamos lá. Para a gente adicionar ou subtrair números decimais, a gente tem que posicionar vírgula embaixo de vírgula e igualar o número de casas, né, acrescentando zero se assim for necessário, ok? Então, eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui. Ó. O primeiro, uma caminhonete fez 3 viagens para transportar 10 inteiros e 5 décimos de toneladas de cimento. Na primeira viagem, foram levadas 3 inteiros e 65 centésimos de toneladas de cimento. E na segunda, foram levadas 2 inteiros e 975 milésimos de toneladas. Quantas toneladas de cimento a caminhonete levou na última viagem? Então, para isso a gente vai ter que fazer o quê? Ó? A gente vai ter que somar o que foi levado na primeira viagem com o da segunda viagem. Então, essa é a primeira etapa, correto? Ou seja, lá na primeira viagem, ó, foram levados 3 inteiros e 65 centésimos. Eu vou somar com o que foi levado na segunda viagem, que foram 2 inteiros e 975 milésimos. Observem que a vírgula ficou embaixo de vírgula, só que eu não tenho número de casas decimais iguais. Então, aqui nesse primeiro número, eu vou acrescentar um zero para que fique a mesma quantidade de casas decimais, ó, tá ok? Então, eu vou somar esses dois números, né? O 0 com 5 é 5, 5 com mais 7 é 12, vai 1, certo? 9 com mais 6 é 15, com mais 1 é 16, então vai 1 aqui em cima. A vírgula continua, 1 mais 3 mais 2 é 6, né? Ou seja, a somatória das duas primeiras viagens foi de 6 inteiros e 625 milésimos de toneladas, tá ok? Agora, como que eu vou descobrir qual foi a quantidade que foi levada na terceira viagem, né? Que foi a última. É muito simples, basta eu pegar o total que foi levado nas 3 viagens, que é 10 inteiros e 5 décimos de toneladas de cimento, menos o que foi levado nas duas primeiras viagens, que foi 6 inteiros e 625 milésimos de toneladas de cimento. Observem que a vírgula ficou posicionada embaixo de vírgula, e aqui eu vou ter que acrescentar 2 zeros para que fique a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso, 3 após a vírgula. Então, 0 para tirar 5 não dá, o vizinho também é 0, não dá para pegar emprestado, eu vou pegar do 5, que vira 4. Esse aqui ó, ficaria com 10, mas vai ficar com 9, porque vai emprestar 1 para esse. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 2 é 7. 4 para tirar 6 não dá. Para pegar do vizinho não dá porque é 0. Então, vai pegar do 1 aqui, ó, certo? Que vai ficar com 0. Aqui iria ficar com 10, mas ele vai ficar com 9 porque vai emprestar 1 para esse. Então, 14 menos 6 é 8. A vírgula aqui continua. 9 menos 6 é 3. Né? O 0 aqui não há necessidade de colocar. Ou seja, na última viagem, pessoal, foi levado 3 inteiros e 875 milésimos de toneladas de cimento, ok? Então, pessoal, bom, então é bem simples. Para adicionar ou subtrair números decimais, a gente tem que posicionar vírgula embaixo de vírgula, tá? Nessa situação não tinha, era um exemplo que não envolvia número negativo, mas a gente verá agora a partir do exemplo número 2. Exemplo 2, então, diz assim, resolva as operações com números decimais abaixo. Bom, na letra A, observem que nós temos aqui uma adição de dois números, né, dois números decimais aqui, ó, de mesmo sinal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui, ó, aquela regra 1, que eu expliquei para vocês lá na aula de adição de números inteiros, tá ok? Então, o que diz essa regra? A regra diz que a gente deve conservar esse sinal, então eu vou conservar aqui o sinal de mais, e eu tenho que somar esses dois números, ó. Então essa soma eu vou fazer aqui embaixo, tá? 2 inteiros e 5 décimos com 3 inteiros e 6 décimos, ó. 6 mais 5, 11 vai 1, 1 mais 2 mais 3 é 6, a vírgula continua, né? Então, ó, o resultado é 6 inteiros e 1 décimo positivo, tá ok? Bom,
Na letra B, nós temos uma adição de dois números inteiros, observem, de dois números decimais, aliás, com sinais diferentes, né? Então, o que diz a regra? Aqui, no caso, vai ser a regra número 1, que eu vou ter que conservar o sinal do número maior. E o número maior, ó, é aqui os 6 inteiros e 12 centésimos. Então, eu vou conservar o sinal dele, que é positivo. E aí, o que me diz a regra? Que eu tenho que subtrair os dois, ou seja, calcular a diferença deles, né? Eu vou fazer aqui os 6 inteiros e 12 centésimos menos os 5 inteiros e 254 milésimos. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, para ficar a mesma quantidade de casas decimais, e agora eu subtraio. 0 para tirar 4 não dá, pega do 2 que fica 1, aqui 10. 10 menos 4, 6. 1 para tirar 5 não dá, pega desse 1 que fica 0 e aqui 11. 11 menos 5 fica 6. 0 para tirar 2 não dá, pega do 6 que fica 5. E aqui acrescenta 1, ficaria 10. Então 10 menos 2 é 8. A vírgula continua, 5 menos 5 é 0. Ou seja, o resultado aqui, pessoal, ó, é 866 milésimos positivos. Certo? Bom, vamos lá. Na letra C, observem que nós temos uma subtração, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Igual a gente fazia lá em subtração de números inteiros. Esse primeiro número decimal aqui, ó, eu vou conservar, vou trocar esse sinal de subtração para a adição, e aí eu faço o oposto do número seguinte, ó, tá? Então, aqui vai ficar menos 24 centésimos, tá ok? Agora que eu transformei em adição, o que eu vou fazer? Ó? Observem que aqui eu tenho sinais iguais. É a regra número 1. Eu devo conservar o sinal, né, e somar esses números. Ou seja, eu vou somar aqui, ó, 1 inteiro e 2 décimos com os 24 centésimos, ó, posicionando vírgula embaixo de vírgula e acrescentando o zero aqui, certo? Somando, então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Ou seja, o resultado é 1 inteiro e 44 centésimos negativos. Tá ok, gente? Vamos lá. A mesma situação acontece na letra D. Eu vou ter que transformar essa subtração em adição. Então, eu conservo esse primeiro número aqui, correto? Troco essa subtração para a adição e faço o oposto do número seguinte, ó, que vai ficar aqui mais 3 inteiros e 141 milésimos. Bom, agora que eu tenho uma adição, observem que essa adição é de dois números inteiros de sinais diferentes. Então, eu conservo o sinal do número maior. O número maior é esse aqui, ó, né? O 3 inteiros e 141 milésimos. O sinal dele é positivo, então é esse sinal que eu vou conservar. E aí eu tenho que subtrair os dois números. Ou seja, aqui eu vou ter que fazer o 3 inteiros e 141 milésimos menos os 2 inteiros e 56 centésimos. Aí eu acrescento um zero aqui para igualar o número de casas, ó. Então, 1 menos 0 é 1, 4 menos 6 não dá, pega do 1 que fica 0 e aqui 14. 14 menos 6 fica 8, 0 para tirar 5 não dá, pega do 3 que vira 2 e aqui 10. 10 menos 5, 5, a vírgula aqui continua, 2 menos 2 é 0. Ou seja, o resultado aqui, ó, é 581 milésimos positivos. Tá ok, gente? Bom, gente, então exemplo 3 para a gente finalizar. Tá? Resolva as expressões, vamos lá. Na letra A, nós temos aqui, ó, essa expressão para ser resolvida. Tá? Observe que nós temos aqui que fazer um oposto, porque nós temos que transformar essa subtração em adição. Então, antes de tudo, nós vamos organizar primeiro essa parte. Tá? Então, aqui nós vamos copiar, ó, menos 2 inteiros e 35 centésimos, mais 5 inteiros e 6 décimos. Agora, a gente troca a subtração para adição e faz o oposto do número seguinte, ó. Então, aqui vai ficar mais 2 inteiros e 1 décimo, menos 3 inteiros e 25 centésimos. Bom, feito isso, tá? Agora que eu tenho aqui a adição, o que eu tenho que fazer nessa situação? Tenho que separar números negativos e números positivos, assim como a gente fazia lá nas expressões numéricas com números inteiros, né? Então, eu vou juntar os negativos, gente. Vamos lá. Vou fazer o cálculo aqui embaixo. Para somar os negativos, seria esse aqui, né? Ó, 2 inteiros e 35 centésimos, com o 3 inteiros e 25 centésimos. Somando eles, aqui dá 10 vai 1, 3 com 2 com 1 dá 6, a vírgula continua, e 2 com 3 fica 5. Ó, então, fica a soma dos negativos fica 5 inteiros e 60 centésimos. Agora eu vou somar os positivos. Eu tenho ali os 5 inteiros e 6 décimos e eu vou ter que somar com os 2 inteiros e 1 décimo.
Então, 6 mais 1, 7, vírgula continua, 5 mais 2, 7. Então, a junção dos positivos ficou 7 inteiros e 7 décimos. Agora, observem que eu tenho sinais diferentes aqui, ó. Então eu vou aplicar a regra número 2. O que diz a regra número 2? Eu devo conservar o sinal do maior número. O maior número é o 7 inteiros e 7 décimos. O sinal dele é positivo, então é esse sinal que eu vou conservar. E eu tenho que subtrair os dois números, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 7 inteiros e 7 décimos, menos 5 inteiros e 60 centésimos. Aí eu acrescento um zero aqui, ó, esse primeiro número aqui em cima para igualar o número de casas decimais. Então, 0 menos 0 é 0, 7 menos 6 é 1, 7 menos 5 é 2. Ou seja, o resultado, pessoal, ó, é 2 inteiros e 10 centésimos positivos, tá? Esse é o resultado aqui da nossa expressão. Beleza? Vamos lá agora a letra B. Observem que na letra B nós temos que primeiro realizar o que está dentro do parênteses, ó, que é isso aqui, certo? Então, esse mais 7 inteiros e 54 centésimos continua, esse sinalzinho de menos por enquanto continua, e eu vou primeiro realizar essa operação que está dentro do parênteses. Então, menos 2 inteiros e 5 décimos, mais 3 inteiros e 14 milésimos. Observem que eu tenho aqui sinais diferentes. Eu conservo o sinal do número maior, aqui é a regra 2, né? Conservo o sinal do número maior e subtraio os dois números, ó. Então, eu vou ter que fazer aqui 3 inteiros e 14 milésimos menos 2 inteiros e 5 décimos. Aí eu acrescento 2 zeros, ó, para igualar o número de casas e faço a subtração. 4 menos 0 é 4, 1 menos 0 é 1. 0 para tirar 5 não dá, pega emprestado do 3, que vira 2, e aqui fica 10. 10 menos 5 é 5, a vírgula continua, 2 menos 2 é 0. Ou seja, a diferença entre esses dois, ó, né, essa operação entre eles deu 514 milésimos, tá ok? Agora eu vou fazer o quê? Ó? Observem que eu tenho aqui esse sinal de menos, né? Essa operação da subtração. Então eu vou ter que fazer o oposto, ó. Esse aqui continua, troco essa subtração para adição, faço o oposto do número seguinte, que vai ficar 514 milésimos negativos. Agora que eu fiz essa troca, observem que eu vou ter de novo sinais diferentes. Então, aplica a regra número 2, que é conservar o sinal do número maior. Nitidamente aqui, ó, 7 inteiros e 7 inteiros e 54 centésimos é maior, então eu conservo o sinal dele, que é o positivo. E eu calculo a diferença entre esses dois números, ó. Então, vou fazer separadinho aqui, ó. 7 inteiros e 54 centésimos menos ali os 514 milésimos, ó. Acrescento um zero aqui em cima. Agora eu efetuo a subtração. 0 para tirar 4 não dá. Pega do 4 que fica 3 e aqui 10. Né? 10 menos 4 é 6. 3 menos 1 é 2. 5 menos 5 é 0. 7 menos 0 é 7. Ou seja, o resultado aqui, pessoal, ó, ficou 7 inteiros, né? E 26 milésimos positivos. Esse, então, portanto, é o resultado aí da expressão. Tá certo? Se você gostou, então, dessa videoaula, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, enfim, sinta-se à vontade para estar fazendo aí que eu vou estar ajudando, procurar estar ajudando vocês. Tá ok? Obrigado, então, aí pela atenção de todos.